Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula, de Geometria Analítica para a disciplina de Matemática 3. Tá? Eu me chamo Haroldo Aires, eu sou professor de vocês desta disciplina. Hoje nós falaremos um pouco de alguns conceitos básicos da geometria analítica. Tá? Aqui nós temos uma introdução. Tá? Entre os pontos de uma reta e os números reais, existem uma relação bionívoca. Isto é, o que é que a gente pode notar entre os números reais e os pontos de uma reta, né? Que a cada ponto da reta nós podemos corresponder um único número real e vice-versa, tá? A cada número real nós temos um único ponto na nossa reta, tá? Como nós vamos representar essa reta aqui, a gente vai ver, aqui a gente tem a figura, né, considerando uma reta horizontal que nós vamos chamar de x, orientada da esquerda para a direita, nós vamos chamar de eixo x, certo? E determinando um ponto O, que vai ser a nossa origem, tá? Então, determinado um ponto O aqui, que vai ser a nossa origem, certo? Nós podemos considerar um segmento unitário, né, que nós vamos chamar de segmento U, que seria esse segmento aqui que tem uma unidade, né? É o nosso segmento unitário, tá? E não nulo. Temos que dois números inteiros e consecutivos determinam sempre neste eixo um segmento de reta de comprimento U, tá? Então, aqui a gente tem o zero, né? Esse ponto aqui, que é a nossa origem, nós vamos considerar o número real zero. E o outro número, né, o consecutivo ao zero, a gente tem aqui o 1, né? Então, entre esses dois números inteiros, 0 e 1, que são consecutivos, nós temos um segmento de reta de comprimento U, né, que é a nossa unidade que nós vamos tratar aqui. Tá? Então, quando eu tenho o próximo número inteiro, aqui no caso 2, nós vamos ter duas unidades. Né? A gente vai ter um segmento que tem duas unidades de comprimento, que foi a nossa unidade que nós adotamos aqui. Tá? E assim por diante, 3, 4, 5. Para a direita são os nossos números positivos e para a esquerda são os nossos números negativos. Tá? E entre esses dois números inteiros, entre dois números inteiros consecutivos, nós podemos encontrar também infinitos números reais. Tá? Aqui nós temos infinitos números reais, beleza? Aqui representando apenas os números inteiros aqui nesse nosso eixo, tá certo? Aqui é uma representação simples, básica, que vocês já viram é, em outro momento, né, da vida escolar de vocês, como lá no primeiro ano, quando vocês estudaram funções, então já tem uma ideia sobre isso daí, bem tranquilo de entender. Tá? É importante nós falarmos também aqui sobre a medida algébrica de um segmento. Né? Quanto é que mede um segmento? Né? Qual é a medida algébrica de um segmento? Aqui nós podemos dizer aqui, ó, fazendo corresponder a dois pontos A e B deste nosso eixo que nós acabamos de representar aqui em cima, né, os pontos A e B do eixo X, nós vamos representar, né, nós vamos fazer corresponder os números reais XA, XB. São dois números reais quaisquer aqui que a gente representou aqui de maneira genérica, como sendo X de A e X de B. Que nós vamos falar que x de A é a abscissa do ponto A e o x de B é a abscissa do ponto B. Tá? A abscissa do ponto A e a abscissa do ponto B. Então, se eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui para vocês aqui um segmento, colocar a reta aqui, só um momentinho, mudar aqui de cor, tá? Como se fosse nosso eixo, né? Vou representar aqui como se fosse nosso eixo. Aí eu ainda não vou especificar qual seria a nossa origem, né? Qual seria a origem, mas vamos imaginar assim: nós temos o ponto A, tá? Nós temos um ponto A aqui e nós temos o nosso ponto B aqui, né? Como foi dito, né? Nós vamos representar os números reais x de A como sendo a abscissa do ponto A, x de B como sendo a abscissa do ponto B, x de A e x de B. Aí eu quero saber qual é a medida algébrica desse segmento AB aqui, que nós temos aqui, que é a distância do ponto A até o ponto B. Né? Como esses pontos estão sobre esse eixo, né?
estão sobre esse eixo. Então, nós temos os números reais x de b e x de a, que são as abscissas do ponto A e B, certo? Então, quando eu quero encontrar a medida algébrica do segmento AB, basta eu fazer x de A menos x de B. É interessante nós colocarmos aqui eu não coloquei, inicialmente vou colocar de preto aqui, nós podemos colocar esse x de A menos o x de B em módulo, tá? Em módulo, por quê? Porque, como eu quero medida algébrica, eu quero o valor absoluto, né, desse segmento, né? A gente não tem valor negativo para medida de comprimento, então a gente toma sempre o valor em módulo, né? A gente pega o valor sempre absoluto, o valor positivo. Porque se a gente for observar e nós considerarmos, por exemplo, aqui que a nossa origem O, né, que seria a nossa origem, fosse bem aqui, seria o nosso ponto O, que seria a nossa origem, nós podemos notar que o ponto B está mais à direita que o ponto A. Consequentemente, se nós pegarmos esse número aqui, o x de b, ele é maior que x de a. E se nós fizermos x de a menos x de b, o resultado disso daqui vai nos dar um número negativo, certo? Vai nos dar um número negativo, x de a menos x de b. Só um exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, se esse a fosse o número real 2 e esse b fosse o número real 5, por exemplo. Então, o segmento AB, se nós fôssemos fazer x de A menos x de B, nós teríamos 2 menos 5, que seria igual a menos 3. Mas como nós queremos medida algébrica, esse valor é o valor em módulo, é o valor absoluto. Tá? É o valor absoluto e nós teríamos então aqui que a medida do segmento AB seria de 3 unidades, que é aquele nosso U que a gente considera lá como se fosse a nossa unidade. Se nós estivéssemos trabalhando com centímetros, seria 3 centímetros. Se fosse metros, 3 metros. E assim por diante, dependendo da unidade de comprimento que a gente está utilizando. Tá certo? Faz diferença eu pegar x de A menos x de B ou x de B menos x de A? Não. Se você tomar sempre o módulo, né, para calcular a medida algébrica, não tem problema, porque se nós fôssemos fazer também a medida algébrica desse segmento AB aqui, como x de B menos x de A, como nós vamos estar trabalhando com o módulo, o resultado sempre vai ser o mesmo. Então, essa medida algébrica, para esse nosso exemplo que nós acabamos de tomar aqui, para A igual a 2 e B igual a 5, nós teríamos aqui o módulo de x de B, que vai ser o 5, menos x de A, que é 2, que também vai dar 3. Só que aqui, no caso aqui dentro, vai ficar positivo, mas como a gente está tomando o módulo, a gente tem um valor absoluto 3. Né? Então, indifere eu pegar x de A menos x de B ou x de B menos x de A. Por isso que é interessante nós colocarmos que a medida algébrica é em módulo, porque a gente vai pegar a medida algébrica, que é a distância entre os dois pontos. Tá certo? Então, para calcular a medida algébrica de um segmento onde as suas extremidades estão sobre o eixo, que no nosso caso aqui é nosso eixo x aqui que nós consideramos, basta fazer a diferença entre as abscissas desses dois pontos, tá? Entre as abscissas, que é o x de A e o x de B, tá certo? Sempre quando tomamos em módulo, a gente vai tomar o valor absoluto desse segmento, tá certo? Espero que não tenha nenhuma dúvida e podemos seguir adiante, tá certo? A gente vai ver muito isso daí, né, medida algébrica do segmento, quando a gente for calcular segmento ali no plano cartesiano, que é o que nós vamos falar agora. Tá? No tópico 1.3 aqui, o plano cartesiano, vou falar aqui, para representar um ponto P em um plano cartesiano, né, utilizamos as coordenadas cartesianas, que consistem de um par ordenado AB, sendo que A vai ser a abscissa e B vai ser a ordenada deste ponto. Né? Aqui eu vou colocar um exemplo. Por exemplo, aqui nós vamos considerar o ponto A de coordenadas 1 e 2. Colocar mais um ponto B, coordenadas -2 e 0. Assim por diante, pode considerar-se sempre dois pares ordenados, onde o primeiro número vai ser a abscissa e o segundo número vai ser a ordenada. E localizar esse ponto no plano cartesiano, também acredito que não tenham tantas dificuldades assim, já que uma vez vocês já assistiram, já tiveram o contato com as funções, né? E vocês já sabem localizar pontos no plano cartesiano ali para construir gráfico de funções, né? Isso daí é bem tranquilo. Então,
Se a gente for observar esses dois exemplos, né, vou puxar aqui um pouquinho, esses dois exemplos que eu coloquei aqui, aqui a gente tem um plano cartesiano, certo? Que são dois eixos, tá? São dois eixos, que o eixo horizontal é o nosso eixo do x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, tá certo? Então, no eixo x nós vamos colocar esse nosso primeiro número, que é a nossa abscissa, e no eixo y nós vamos colocar o segundo número, que é a ordenada de cada ponto, né, do respectivo ponto que nós estamos tentando localizar. Se nós formos observar os quadrantes, né, que a gente tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, nós podemos notar que no primeiro quadrante a abscissa é positiva, a ordenada positiva, né? Os dois números são positivos, então pertence ao primeiro quadrante. Tá? Se a gente for observar o nosso ponto A aqui no nosso exemplo, a gente tem a abscissa 1 e a ordenada 2. Os dois números são positivos, então podemos concluir que esse ponto A ele pertence a este primeiro quadrante. Né? Ele pertence a esse primeiro quadrante. Já no segundo quadrante, nós temos que a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. Né? Ó, nesse quadrante aqui, o ponto está à esquerda, né, da nossa origem, aqui olhando para o eixo x, está acima da origem aqui no eixo vertical, né, que é o eixo y. Tá? Então aqui é negativo a abscissa e positivo a, a ordenada. Tá? Positivo a ordenada. Aqui a gente não tem nenhum exemplo, nesse caso aqui, porque o zero é, né, um número neutro aqui, não tem sinal, né? Ele ali é a origem, então não seria. Vou poder colocar um aqui, como se fosse ponto C aqui, só para a gente representar ele ali no segundo quadrante. Poderia ser o número menos 1 e 2. Né? Menos 1 e 2 é a abscissa negativa e ordenada positiva. Né? Então esse ponto C aqui pertence ao segundo quadrante. Né? Pertence ao segundo quadrante. Terceiro quadrante, podemos agora já deu para entender direitinho do que eu estou falando. Nós podemos observar que no terceiro quadrante nós temos a abscissa positiva, a abscissa negativa e ordenada também negativa. Né? Então, quando nós temos os dois números negativos, é porque aquele ponto pertence ao terceiro quadrante. Tá? Por outro lado, quando a gente tem que a abscissa é positiva e a ordenada é negativa, né? Nós temos que esse ponto pertence ao quarto quadrante. Tá? E localizar esses pontos aqui é bem simples. Né? Vocês aprenderam que para localizar um ponto aqui no plano cartesiano, por exemplo, o ponto A tem a abscissa 1, né? Tem a abscissa 1 e ordenada 2. Ordenada 2. Então, onde as retas suporte, né, que a gente chama reta suporte, eu vou colocar aqui só uma parte dela aqui, elas se cruzam neste ponto. Né? São as retas suporte, que a gente passa aqui no 2, uma reta paralela ao eixo x, e aqui no 1, uma reta paralela ao eixo y. Essas duas retas vão se intersectar neste ponto aqui, tá? As retas suporte. Eu coloquei só a parte que nos interessa aqui para a gente traçar esse ponto. Então, esse ponto aqui, que é a interseção dessas duas retas, é o nosso ponto A, que tem a abscissa 1 e ordenada 2, que é o nosso ponto A aqui do nosso exemplo. Tá certo? Já o ponto B, fazendo localização do ponto B, nós temos a abscissa menos 2 e ordenada a 0. Certo? A abscissa 2, menos 2, então bem aqui, ó, né? E ordenada 0. Né? Mesmo caso que passaríamos uma reta suporte aqui, passando no menos 2, paralela ao eixo y, e como a ordenada é 0, passaríamos uma reta suporte paralela ao eixo x, passando aqui no 0, que no caso essa reta paralela coincidiria com o eixo e intersectaria a nossa reta suporte aqui, passando aqui no menos 2, exatamente bem aqui. Então nós temos que esse ponto ele está sobre o eixo x, sobre o eixo das ordenadas, e esse aqui é o nosso ponto B. Tá? Nosso ponto B. Com isso, tu pode concluir que toda vez que tu tiveres a ordenada igual a zero, o ponto ele vai estar sobre o eixo x, tá? Sobre o eixo x. Por outro lado, se nós tivéssemos, por exemplo, aqui, colocar o ponto D, a abscissa zero e aqui a ordenada um outro número, um outro valor aqui, nós teríamos análoga ao ponto B aqui, que este ponto D estaria sobre o eixo das
ordenadas, tá? Sobre o eixo das ordenadas, sobre o eixo y, né? Então, localizar o ponto D aqui, localizando logo o ponto D aqui, nós temos a abscissa 0 e ordenada 1. Então, o ponto estaria sobre o eixo y, aqui no 1. Esse aqui seria o nosso ponto D, ok? Ponto D, beleza? Vamos localizar agora, por último aqui, o ponto C, né, que tem abscissa menos 1 e ordenada 2. Menos 1 aqui, ó, e ordenada 2, né? Coloquei 2 ali. Menos 1, então é aqui, ó, e ordenada 2. Portanto, o ponto C está localizado bem aqui. Esse aqui é o nosso ponto C. Okay? Então, a localização de pontos no plano cartesiano, acredito que não tenham dificuldade, uma vez que vocês já assistiram a aula de função, já construíram o gráfico de função, então tudo isso daí já é familiar a vocês. Tá? Então, a gente pode passar um pouco adiante. Né? Aqui nós temos alguns exemplos aqui, como eu já me adiantei aqui, já fiz algumas localizações. Aqui fica para vocês observarem aqui e tentar localizar isso bem tranquilo, não tem tanto segredo aqui, tá certo? Aqui, esse item B aqui, o ponto D, é um outro ponto aqui desse que a gente considerou aqui, tá? Um outro exemplo, tá? O ponto D pertence ao primeiro quadrante, o ponto E pertence ao terceiro quadrante, né? Isso daqui que a gente já falou também, já mencionei ali sobre o sinal dos quadrantes, né? O sinal da abscissa e da ordenada de cada ponto determina qual quadrante que ele pertence, tá? Isso é mais uma revisão de coisas que vocês já viram. Tá? O que nos interessa, que é de grande valia para a nossa aula de hoje, é fazer o cálculo, né, da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Tá? Entre dois pontos. Né? Nós já vimos que um ponto tem suas coordenadas cartesianas, né? Que tem sua abscissa e sua ordenada, x de A, x de B para o ponto A e x de B, desculpa, x de A e y de A, tá? Para o ponto A. E para o ponto B nós temos o x do ponto B e o y do ponto B. Eu quero saber como calcular a distância entre esses dois pontos, tá? Entre esses dois pontos. Quando os dois pontos estão sobre o eixo, nós já vimos como calcular isso, que foi nesse nosso primeiro momento, bem aqui, ó, voltando aqui só para vocês observarem, que foi a medida algébrica do segmento. Quando dois pontos estão sobre o segmento, calcular a medida algébrica desse segmento, onde os dois pontos estão sobre o mesmo eixo, é bem tranquilo, e nós já vimos como proceder para encontrar esse valor algébrico, tá certo? Mas quando esses dois pontos não estão sobre o eixo, não estão sobre o mesmo eixo, aqui a gente tem um exemplo aqui, olha, ponto A e ponto B, aqui considerando que eles estejam aqui no primeiro quadrante, mas isso serve para qualquer quadrante que ele esteja, tá? Então, independente de que quadrante ele esteja, a posição que ele esteja, eu vou fazer dessa forma aqui, mas só que de maneira análoga tu pode levar para qualquer posição dos pontos no plano cartesiano, tá certo? Então vamos considerar aqui, ó. Nós temos o ponto A, onde nós temos as coordenadas do ponto A aqui, que é o x do A e o y do A, certo? Mesma coisa aqui, eu tenho o ponto B, onde eu tenho o x do B e o y do B, tá? Observa que esse ponto aqui com esse aqui, eu sei calcular a medida algébrica desse segmento aqui, ó. Vou colocar de vermelho aqui, ó. A medida algébrica desse segmento aqui, eu já sei calcular, foi coisa que a gente viu ali no primeiro tópico, né, lá em cima. Assim como eu sei calcular também a medida desse segmento aqui também, né? Eu sei calcular, foi coisas que a gente viu ali quando o ponto está sobre o mesmo eixo, né? Então, olha aqui, para nós verificarmos aqui eu peguei a interseção dessas duas retas aqui, que a gente chama de ponto C, né? O ponto C. Então, se tu for observar o segmento AC, que é esse aqui, ó, ele tem a mesma medida algébrica desse segmento que eu pintei de vermelho ali embaixo. Olha essa medida algébrica aqui, ó. Então eles são iguais, então tem a mesma medida. Assim como nós podemos observar que o segmento BC tem a mesma medida algébrica daquilo que eu pintei ali de azul ali no eixo Y, certo? Tem a mesma medida algébrica, tá beleza? Então pode notar aqui que aqui nós temos um triângulo retângulo ABC, tá? Triângulo retângulo ABC. Aí eu quero calcular essa distância entre o ponto A e o ponto B, né?
entre o ponto A e o ponto B, tá certo? Então, olha aí, o que é que tu pode lembrar aqui em triângulo retângulo? No triângulo retângulo, a primeira coisa que tu pode observar aqui, tu pode aplicar o teorema de Pitágoras, né, para encontrar a hipotenusa aqui desse triângulo retângulo. Mas antes disso, né, só para a gente pegar aqui quanto é que mede esse segmento AC e quando mede esse segmento BC aqui, né, que é daquela forma que nós falamos inicialmente ali, que para calcular a medida algébrica aqui desse segmento de vermelho aqui, basta pegar o x de B menos o x de A. X de B menos x de A. Poderia pegar o x de A menos x de B? Poderia. No entanto, sempre lembrando que a gente tem que tirar esse valor em módulo, né, para poder pegar o valor absoluto, que seria a medida algébrica desse segmento aqui que está de vermelho. Analogamente aqui para esse azul. Então basta pegar o módulo da diferença entre esses valores, y de B menos y de A. Tá? Então nós sabemos quanto mede esse segmento de azul aqui, que é o C de B, e sabemos quanto mede esse segmento que está de vermelho aqui, que é o segmento AC. Tá? Que é o segmento AC aqui. Beleza? Então, olha aí. Se eu quero encontrar a distância entre o ponto A e o ponto B, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui ao triângulo retângulo ABC. Tá? Então, observa aqui. Como é fazer aqui rapidinho aqui um esboçozinho de um triângulo retângulo para relembrar aqui. Aqui eu só tenho A, B e C, né? Em um triângulo retângulo, nós sabemos que o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Fica A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá certo? Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo, nós temos o quê? Que esse A, que é a nossa hipotenusa, é essa nossa distância que nós queremos calcular, que é a distância do ponto A até o ponto B, tá? Que está elevado ao quadrado pelo teorema de Pitágoras, que vai ser igual a quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, né? Quem é o cateto? São os segmentos AC e o segmento BC, tá? Então vai ficar AC ao quadrado mais CB ao quadrado, tá? Mas quem é AC? AC é x de B menos x de A em módulo. Mas como eu vou elevar ao quadrado, né, não necessário colocar mais em módulo, né, uma vez que quando eu elevo ao quadrado sempre o valor vai ficar positivo. Então, não é necessário mais eu colocar o módulo, uma vez que já vai ficar um valor positivo, tá certo? Então fica x de B menos x de A ao quadrado, mais o CB, que é y de B menos y de A ao quadrado. Tá? Y de B menos y de A ao quadrado. Beleza? Como esse quadrado aqui está na distância, né, eu preciso passar ele para o segundo membro. Tá o quadrado aqui. Quando eu passo esse quadrado para o segundo membro, ele passa como raiz. Né? Então, por isso que passou aqui. Agora a gente tem que a distância do ponto A até o ponto B vai ser a raiz quadrada dessa soma aqui, que é x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Tá certo? Portanto, a partir de agora, toda vez que vocês quiserem calcular a distância entre dois pontos, se vocês conhecerem as coordenadas dos respectivos pontos, vocês conseguem calcular a distância entre esses dois pontos através desta fórmula aqui, ó, desta fórmula. Tá? Não é uma fórmula muito complicada, é bem simples de memorizar, mas para poder fixar legal, vocês precisam resolver bastante exercícios para poder fixar essa fórmula direitinho aí e não errar mais, tá certo? Então aqui, vamos fazer um exemplo. Ó, vamos determinar a distância entre esses dois pontos, A e B aqui. Tá? Determinar a distância entre o ponto A e o ponto B. Não precisa vocês localizar esse ponto no plano cartesiano para calcular a distância, você já tem a fórmula. Né? Que eu quero calcular a distância, vou colocar de vermelho aqui, quero calcular a distância do ponto A até o ponto B. Né? Nós sabemos que a fórmula é raiz quadrada de x de A menos x de B. Poderia ser x de B menos x de A? Pode, sem problema, como eu já mencionei ali. Não tem problema pegar um depois do outro. X de A menos x de B ao quadrado, mais y de A menos y de B, também ao quadrado. Tá? Tudo isso aí dentro da raiz quadrada. Tá certo? Dentro da raiz quadrada. Agora basta nós substituirmos os valores que nós já temos dos pontos, né, as coordenadas dos pontos, e
fazer as contas e encontrar o resultado, tá? Portanto, aqui nós vamos ter x de A, o x do A é aqui, ó, é 1, menos x de B é quem? É 4, elevado ao quadrado, mais y de A, olha aí, y de A é menos 1, menos y de B, y de B menos 5. Ó, vou aproveitar e fazer o jogo de sinal, menos aqui da fórmula, tá? Com menos 5, isso aqui vai ficar positivo, certo? Ficar positivo, ao quadrado, ok? Aí isso aqui eu faço as contas, extraio a raiz, nós vamos ter aqui dentro da raiz 1 menos 4 vai dar menos 3, certo? Vai dar menos 3. Menos 3 ao quadrado vai dar 9, tá? Vai dar 9. Mais essa outra soma aqui, ó. Menos 1 mais 5, fazer isso daqui é fazer a mesma coisa que 5 menos 1. 5 menos 1, 4. 4 ao quadrado vai dar 16, beleza? Dá 16. Portanto, nós temos aqui, vai ser a raiz quadrada de 9 mais 16, que é igual a 25. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Tá? É igual a 5. Poderia ser menos 5, a raiz quadrada de um número, né, pode ser o mais ou menos o valor, né? Mas só que nesse caso nós consideramos apenas o positivo, por quê? Porque nós estamos calculando a distância entre dois pontos. Tá? E a distância entre dois pontos é medida de comprimento. Em medida de comprimento sempre o valor é positivo. Então aqui a distância entre o ponto A e o ponto B é de 5 unidades de comprimento. Né? Tem que saber qual é a unidade que estamos trabalhando aqui. Nesse caso aqui, como a gente não especificou a unidade, nós colocamos 5U, né? 5 unidades de comprimento. Se estivéssemos trabalhando com unidade de centímetros, seriam 5 centímetros. Fosse metro, 5 metros, e assim por diante. Ok? Beleza? Falando da distância entre dois pontos, né, no plano cartesiano, nós podemos enumerar algumas propriedades, né, sobre a distância entre dois pontos, tá certo? Aqui nós temos primeiro que a distância entre dois pontos sempre ela vai ser maior ou igual a zero, tá? Para qualquer dois pontos A e B, tá? Para quaisquer pontos A e B, sempre a distância vai ser positiva ou igual a zero. Tá? Quando ela vai ser igual a zero, que é a nossa propriedade 2? Ela vai ser igual a zero quando os dois pontos coincidirem, quando esses dois pontos A e B forem iguais. Tá? Quando os dois pontos coincidirem, a distância entre eles é zero, né? Porque o ponto é o mesmo, então a distância é igual a zero. Tá certo? E nós temos outra coisa aqui, como a gente já pode concluir também com tranquilidade, né, essa propriedade 3, que a distância de A a B é a mesma distância de B a A. Né? Então, independentemente de eu pegar a distância de A até B e calcular de B até A, é a mesma distância, tá? Para qualquer dois pontos A e B do plano cartesiano. Tá? A quarta propriedade é bem importante, importante de se mencionar e se comentar aqui. Sempre nós temos, se nós tivermos três pontos A, B e C, tá? Toda vez que nós temos três pontos A, B e C em um plano cartesiano, sempre vale essa desigualdade, que é chamada de desigualdade triangular, que diz que a distância de A a B sempre vai ser menor ou igual, tá, à distância de A a C mais a distância de C a B, ou B a C, tanto faz. Né? Isso daqui pode olhar facilmente aqui, assim, ó, se a gente tiver um ponto A, um ponto B e um ponto C, tá? Aqui é a desigualdade triangular. Nós temos que esses três pontos estão no mesmo plano. Né? Então, se você pegar aqui, você pode notar que isso aqui é um triângulo. Né? Já que três pontos, a gente pode montar um triângulo. Tá? Pode ser que esses três pontos estejam alinhados? Pode ser que eles estejam alinhados. Quando eles estão alinhados, vale a igualdade. Tá? Vale a igualdade. Tá? Então, toda vez que tu considerares isso daqui não somente para essa nomenclatura específica, mas vale também se tu pegares assim, olha, D de AC sempre vai ser menor ou igual à distância. Aí tu pega os outros segmentos, AB mais a distância de CB.
Tá? A desigualdade triangular diz que se tu pegares um lado do triângulo, vamos interpretar dessa forma. Pegar um lado de um triângulo, que é o AB, que no caso seria esse cara aqui, ó, AB. Esse segmento aqui, a medida desse segmento, sempre vai ser menor que a soma dos outros dois. Sempre vai ser menor que a soma dos outros dois. Tá? Nunca ele vai ser maior. Imagina que esse segmento, vou fazer aqui uma outra ideia, colocar aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um segmento AB, né, que seria o ponto A e o ponto B, vou colocar um outro segmento aqui para representar o segmento AC. Tá? Aqui o segmento AC, e vou colocar um outro segmento aqui que seria o segmento B, BC. Opa, um minutinho. Vou colocar aqui. Tá? Agora imagina só, se nós tivéssemos que esse segmento AB, vou colocar aqui, que é o A, que é o B, aqui seria o ponto C. Vamos imaginar que esse ponto C, esse ponto B aqui, ele seja móvel ali no plano, que a gente ainda não sabe a localização dele. Né? Se a gente pegar aqui, eu vou movimentar aqui o que eu escrevi de o B ali, vai ficar no mesmo lugar, eu vou conseguir movimentar apenas o segmento, tá? Só para a gente observar aqui. Ó. Se a gente tivesse esse B em uma outra posição aqui, diferente dessa que eu coloquei inicialmente, eu não conseguiria, com esse segmento fixo, pegar e juntar esse ponto B. Desculpa, deixa eu só corrigir aqui, que o nosso ponto C seria esse aqui. Deixa eu só corrigir aqui rapidinho. Nosso ponto C seria esse bem aqui, tá? Seria esse aqui, por exemplo. Então, se nós tivéssemos que o segmento AB, tá? O AB for maior que o segmento AC mais o segmento CB, nós não conseguiríamos unir essas duas pontas aqui para que ele encaixasse e formasse um triângulo aqui perfeito, né? Ele não encaixaria. Vamos supor aqui. Mudar a cor. Vamos supor que esse seria nosso ponto B', tá? Nosso ponto B' aqui, que seria esse segmento B aqui teria que coincidir com ele. Um momento. Esse ponto B aqui teria que coincidir com ele aqui. Ele não coincidiria essa ponta aqui, ó. Não coincidiria. Poderia encostar aqui, mas só que olha aí. Como o segmento AB é maior, né? É maior que a soma dos outros dois, eu não conseguiria fechar o triângulo, tá? Então, a desigualdade triangular diz que só será um triângulo, né? Só será um triângulo se considerar um segmento, né? Um lado do triângulo, ele sempre vai ser maior, desculpa, vai ser menor ou igual à soma dos outros dois segmentos, né? Vai ser menor que a soma dos outros dois, menor ou igual. Vai ser igual se os três pontos estiverem alinhados lá, tá certo? Beleza? Se ficou alguma dúvida na nossa aula presencial, vocês podem pedir, né, para eu esclarecer um pouco melhor. A gente pode falar na nossa aula presencial, que provavelmente a próxima aula já estaremos de forma presencial, tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios aqui. A gente tem alguns exercícios resolvidos para a gente aplicar um pouco do que a gente viu nesta aula, tá? Então, dois exercícios aqui só para a gente finalizar. Vamos lá. Aqui, exercício resolvido 1, a gente tem dois pontos A e B. Né? Observa que as coordenadas estão em função de dois valores desconhecidos, M e N, tá? Mas ele fala que A e B são pontos que pertencem respectivamente ao primeiro e ao quarto quadrante. Tá? Então, quais seriam os possíveis valores reais, né, de M e N? Tá certo? Então, olha aí. O ponto A,
o enunciado diz que ele pertence ao primeiro quadrante, né? Ao primeiro quadrante. E o ponto B pertence ao quarto quadrante, tá certo? Nós sabemos que no primeiro quadrante nós temos que a abscissa é positiva e a ordenada também é positiva. Isso nós sabemos. E no quarto quadrante, nós sabemos que a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Então, nós sabemos isso, tá certo? Como no ponto A nós temos que a abscissa é m mais 3, então, e como ela tem que ser positiva, então essa abscissa m mais 3, ela tem que ser maior que zero, porque ela tem que ser positiva, tá? Portanto, o m tem que ser maior que menos 3. Esse 3 está positivo, passa para o segundo membro negativo. Então, ó, aqui nós vamos ter um intervalo, né? Isso daí você já estudou também no primeiro ano, intervalos, que esse m pode assumir qualquer valor real maior que menos 3, né? São infinitos números maiores que menos 3. Então, os possíveis valores reais para m são que m tem que ser maior que menos 3 aqui para o ponto A, beleza? Vamos ver que no ponto B pode dar alguma outra restrição e a gente estreitar um pouco mais os valores reais desse m, beleza? Lá no ponto B, provavelmente, nós vamos conseguir restringir um pouco mais os valores de m aí, tá certo? Mas vamos fazer aqui o n, né? Aqui o n para o ponto A ainda, né? A gente tem que a ordenada do ponto A é n menos 1, certo? É n menos 1. E, como ele está no primeiro quadrante, essa ordenada, que é o nosso n-1, ela tem que ser positiva. Tá? Portanto, o nosso n aqui do ponto A tem que ser maior que 1. Tá? Esse 1 negativo passou para o outro lado, foi positivo. Beleza? Então, aqui, para o ponto A, nós temos que os valores reais de m só podem ser os valores maiores que menos 3, e os valores de n são valores maiores que 1. Tá certo? Agora nós vamos observar aqui para o ponto B, né, que nós vamos ter também valores de m e n possíveis e a gente pode restringir um pouco mais os valores de m e n. Tá? O ponto B, como ele pertence ao quarto quadrante, a abscissa é positiva. Então, m menos 1 é positivo, certo? É positivo. E a abscissa do ponto B é m menos 1, certo? m menos 1. Portanto, a gente tem que m menos 1 é maior que zero e podemos concluir que o m para o ponto B tem que ser maior que 1, tá? Tem que ser maior que 1. Então, olha aí, a gente já pode comparar aí os dois valores de m, tanto para o ponto B quanto para o ponto A. Para o ponto A, nós vimos que os valores de m têm que ser maiores que menos 3. Já para o ponto B, o m tem que ser maior que menos 1. Tá? Tem que ser maior que menos 1. Então, se a gente for analisar, o menos 3, né, não vale para o ponto m porque a nossa desigualdade ali não tem o sinal de igual. Beleza? Se vocês já viram, né, de intervalos abertos e fechados lá no primeiro ano. Tá? Aí depois, qual seria um próximo valor maior que o menos 3? Seria quem? O menos 2. Tá? Então, o menos 2 para o ponto A serve. Tá? O menos 2 para o ponto A serve. Por outro lado, o menos 2 não vai servir para o ponto B. Então, esse M não vai servir para o ponto B. Tá? Então, vocês devem lembrar lá de intervalos, então teria que fazer a interseção desse intervalo aqui com esse intervalo aqui, então vocês poderiam concluir que os valores reais possíveis para m são os valores de m maiores que 1, tá? Maiores que 1, tá? Porque esse intervalo aqui, se for observar, está contido dentro desse outro intervalo aqui, m maior que menos 3. Então, o que vale para a gente é esses valores aqui maiores que 1. Tá? Se for observar, os valores de m maiores que 1 também estão dentro desse intervalo. Tá? Como ele está contido dentro desse intervalo, os valores que satisfazem, né, essas duas desigualdades é essa aqui, m maior que 1. Então, os valores reais possíveis para m é m maior que 1. Beleza? Vamos analisar agora o n, né? A ordenada aqui no ponto B. A ordenada do ponto B nós temos que ela tem que ser negativa, né? Ela tem que ser negativa. Portanto, n
Portanto, n menos 2 tem que ser negativo. Negativo é menor que zero. Tá? Então, nós temos que n tem que ser menor que 2 positivo. Olha aí, 2 positivo. Tá? Então, se for observar agora, nós temos um intervalo aqui n maior que 1 e aqui n menor que 2. Tá? N maior que 1 e n maior que 2. Então, os valores reais possíveis para n são os valores de n que estão entre 2 e 1. Entre 2 e 1. Tá? Entre 2 e 1, 1 e 2, né, são dois números reais, dois números inteiros consecutivos, né, e entre dois números inteiros consecutivos a gente pode observar que a gente tem infinitos números reais lá, por isso que a gente representa na forma de intervalo para representar esses infinitos números reais. Tá certo? Então aqui nós podemos concluir, né, que os valores reais possíveis para m são os valores de m maiores que 1 e os valores reais possíveis para n são os valores reais entre 1 e 2. Tá? Entre 1 e 2. Tranquilo? Exercício 2. Tá? Qualquer dúvida também nós podemos tirar essas dúvidas aí no nosso encontro presencial. Ok? Para finalizar aqui o exemplo 2, aqui o exercício resolvido 2, vamos fazer aqui determinar o ponto P do eixo OY equidistante dos pontos A e B. Primeiro nós temos que interpretar essa situação aqui. Deixa eu colocar aqui um eixo, um plano cartesiano aqui, considerando que nós temos aqui o eixo Y e o eixo X. Tá? Eixo Y, eixo X. Tá certo? Olha aí. Ele quer saber qual ponto P, né? Determine um ponto P do eixo OY, ó, aqui é a origem, tá? Então é do eixo Y. É um ponto B, desculpa, é um ponto P que ele pode estar em qualquer posição aqui no eixo Y. Ele está em qualquer posição. Ele pode estar em qualquer posição. Mas ele coloca uma restriçãozinha aqui, que ele diz que a distância do ponto P até o ponto A tem coordenadas 2 e 0, tá? 2, 0. Então, observa que a ordenada do ponto A é nula, né, igual a zero, então esse ponto A está sobre o eixo X. Né? Se aqui for 1, olha, considerar que a unidade aqui é 1, então aqui é o 2. Tá? Então o ponto A está aqui. Ó. Esse é o ponto A. E o ponto B tem coordenadas 2, 4. Tá? 2, 4. Vou só fazer aqui a nossa unidade para ser a mesma dessa aqui. 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, as coordenadas do ponto B, 2, 4, então o ponto B está localizado aqui no primeiro quadrante nessa posição aqui. Tá? Nessa posição. Aqui é o ponto B. Tá? Olha aí. Observa que o ponto P que eu quero, ele tem que estar aqui no eixo Y. Ele pode oscilar aqui. Mas como a distância dele tem que ser a mesma do ponto B, do ponto P até o B tem que ser a mesma que para o ponto A, então aqui tu já imagina aqui que nós vamos formar um triângulo, né? Porque eu tenho AB, só que esse ponto P tem que estar à mesma distância de B e para A, né? Tem que estar na mesma distância, ele tem que estar equidistante. Então, quem já tem um conhecimento um pouco de geometria plana, já tem a ideia que esse ponto P deve estar aqui no ponto médio desse segmento AB, tá? Ponto médio desse segmento AB. Como nós ainda não vimos ponto médio, que vai ser na próxima aula, né, a gente vai encontrar isso aqui através da ferramenta que a gente já tem, né, que a gente viu hoje, que é a distância entre dois pontos. Tá? Então ele diz aqui, olha, o ponto P ele pode oscilar aqui nesse eixo aqui. Só que a gente sabe que ele está no eixo. Se ele está sobre o eixo Y, é porque a abscissa é igual a zero. O que eu não conheço é o valor da ordenada, que eu vou chamar de y. Tá? Vou chamar de y, que eu não sei quem é aqui a minha ordenada y, para poder localizar ele direitinho aqui, que
sugestivelmente aqui, tu pode olhar aqui e imaginar que já seria esse 2 aqui. Bem fácil aqui de analisar olhando graficamente que seria o 2. Mas vamos encontrar esse valor de maneira algébrica, fazendo as continhas através do que a gente já viu, né? É, qual é a informação que a questão nos dá? Ele diz que a distância, tá? Ele diz que a distância do ponto A até o ponto P, ou do ponto P até o ponto A, tanto faz, tem que ser igual à distância do ponto B para esse ponto P. Essa é a informação que ele dá. Então, nós sabemos que calcular a distância tem a fórmulazinha, que é a raiz quadrada, né? Vou colocar a fórmula aqui, ó. X de A menos x de P, porque é sobre os dois pontos que eu estou calculando a distância, mais y de A menos y de P, tá? Ao quadrado, tá? Os dois ao quadrado. Aqui está dentro da raiz. Assim como a mesma coisa aqui, ó, raiz quadrada de x de B menos x de P ao quadrado mais y de B menos y de P, tá? Ao quadrado. Tudo isso na raiz. Observa aqui, como nos dois lados toda a expressão está em forma de raiz, eu posso cortar essa raiz com essa raiz, como se eu estivesse elevando os dois membros ao quadrado. Quando eu elevo os dois membros ao quadrado, eu posso tirar as raízes. Então, aqui, nessa igualdade, já posso desconsiderar as duas raízes e trabalhar só com o que está dentro das raízes. E fazendo as substituições do que nós temos de informação, nós vamos ter o seguinte, que o x do ponto A é 2, menos o x do ponto P. O x do ponto P nós sabemos que é zero. Vou colocar aqui zero. Poderia ter deixado logo 2 e elevado ao quadrado. Mas vou colocar aqui só para a gente fazer o passo a passo direitinho. Tá? Mais y do ponto A. Y do ponto A é o nosso y que a gente quer encontrar. Desculpa. Y do ponto A nós conhecemos, né, que é zero aqui. Ó. Y do ponto A é zero. Menos o y do ponto P, que é o y que nós queremos encontrar, que a gente ainda não sabe. Olha, o y do ponto P, que é o nosso y aqui. Ó. Tá? Vai estar elevado ao quadrado. Ok? E aqui no outro lado vai ficar x do ponto B, que é 2. Pode observar aqui, o x do ponto B é 2. Menos o x do ponto P. X do ponto P é zero, né? Nós já vimos isso. É zero. Ao quadrado, mais y do ponto B. Y do ponto B é 4. Menos o y do ponto P, que é o que nós queremos também aqui, que é o nosso y. Está elevado ao quadrado. Agora, nós desenvolvemos esses quadrados aí e resolvemos a equaçãozinha que vai ficar e encontramos o valor de x. Né? Fazendo aqui direto, 2 menos 0 dá 2, 2 ao quadrado 4. Aqui vai ficar menos y ao quadrado, mas quando eu levo ao quadrado vai ficar positivo, então aqui vai ficar mais y ao quadrado, igual, aqui também 2, tá? Ao quadrado, que vai ficar 4. E aqui, fazendo esse quadrado aqui, é quadrado da diferença de dois termos, quem lembra? O quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, beleza? Então, fazendo aqui, nós vamos ter quadrado do primeiro termo, 16, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, então vai ficar 2 vezes 4, que vai dar 8, 8y, tá? Menos 8y, tá? Mais o quadrado do segundo termo, que é y ao quadrado, tá? No primeiro membro eu tenho y ao quadrado positivo, no segundo membro eu tenho y ao quadrado positivo também, então eles são simétricos, eu posso cortar, tá? Posso simplificar aqui, beleza? Fazendo as continhas aqui agora, nós temos aqui 4 mais 16 vai ficar 20, tá? E esse 4 aqui, que tá positivo, vou passar lá para o segundo membro, ele vem negativo, tá? Ele vem negativo. Então vai ficar 20 menos 4, que vai dar os 16. Ou simplesmente poderia logo ter cancelado esse 4 com esse 4 aqui, da mesma forma que eu fiz com o y ao quadrado, porque eles são simétricos. Tá? Quando eu passo para o segundo membro, esse 4 aqui, ele vai negativo, vai ficar 4 menos 4, que dá 0. Tá? E esse 8y, que está negativo no segundo membro, eu passo para o primeiro membro, ele vem positivo. Então vai ficar 8y é igual, tá? 8y é igual a 16. Tá? É igual a 16. Aí 8y é igual a 16, portanto, y é igual a 2. Porque eu passo esse 8 dividindo, fica 16 dividido para 8,
dá 2. Portanto, y é igual a 2, que é aquilo lá que a gente tinha deduzido inicialmente apenas olhando o nosso rascunho aqui e tal, graficamente, né, que seria o valor 2, né, que seria bem claro de observar aqui, já que eu desenhei aqui direitinho, fiz aquela ideia da geometria plana e sei que agora essa distância desse ponto aqui, que é o nosso ponto P, até o ponto B é igual à distância desse ponto P para o ponto A. É a mesma distância, tá? Isso daí, na geometria plana, nós chamamos de triângulo isósceles, né? Que tem dois lados congruentes, né? Dois lados iguais, tá certo? E quando a gente passa aqui no triângulo isósceles, né? Aqui uma perpendicular, nós vamos ter aqui exatamente aqui o ponto médio, tá certo? E a distância de qualquer ponto esteja sobre essa mediatriz aqui, né? Falando um pouco de geometria plana, né? Nós sabemos que a distância sempre vai ser igual para essas extremidades, para qualquer ponto. E como o ponto tem que estar sobre o eixo y, é este ponto aqui que tem a abscissa 0 e ordenada 2, que a gente acabou de encontrar, tá certo? E finalizou a questão aqui, o ponto P tem essas coordenadas aí, 0, 2, tá certo? Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje encerra aqui. Na próxima aula nós vamos ver ponto médio, vamos ver mais alguns detalhes aí, resolver alguns exercícios, tá certo? Espero que todo mundo tenha entendido e espero encontrar vocês presencialmente ou em algum vídeo aí, dependendo da situação que se encontre daqui para frente na instituição aí. Mas de qualquer forma, vejo vocês em breve, tá certo? Muito obrigado e um ótimo dia a todos.